Bom dia, Vitor, para você, para todo mundo que está nos acompanhando. É isso. E esse pedido aí que veio do próprio Ministério de Portos e Aeroportos, torna um pouco mais remota ainda a chance de o leilão do Tecon Santos 10 sair ainda neste ano, que era o plano original do Ministério de Portos e Aeroportos. A pasta foi quem pediu essa prorrogação de prazo. Em tese, ela teria inicialmente aí até dia 11 para responder aos questionamentos que o TCU fez, né, sobre o processo do Tecon Santos 10, né, que é esse mega terminal aí planejado para o Porto de Santos. Mas aí foi feito um pedido para a corte para estender esse prazo aí por mais 15 dias, que ficando aí o prazo final de 26 de setembro. Setembro, desculpa. Basicamente, o que o Ministério de Portos e Aeroportos diz é que as questões que foram apresentadas ali pelo TCU, né, para o Ministério responder, eram muito complexas, envolviam pautas muito complexas, que demandavam mais tempo aí, que o tempo inicial seria insuficiente. E Vitor, para a gente lembrar um pouco o que o Ministério vai ter que responder exatamente, a questão é a seguinte: a área técnica do TCU, que faz o relatório ali para subsidiar a decisão dos ministros do tribunal, ela já produziu um relatório preliminar, não é o relatório final, mas nesse relatório preliminar ela já aponta ali que ela não seria favorável a esse modelo do leilão que foi projetado para o Tecon Santos 10, né? Que é aquele modelo faseado. Num primeiro momento, as empresas que já estão no Porto de Santos não poderiam participar do certame, o que gerou ali muita crítica por parte dessas empresas, e aí elas só participariam num segundo momento se nessa primeira fase fosse deserto, né? Ninguém aparecesse ali com propostas. E aí a área técnica já apontou, indicou ali que não seria favorável esse modelo, embora o plenário do TCU não precise seguir a área técnica, mas ela tem um peso ali, né, para as decisões. E aí agora a área técnica enviou esse relatório preliminar há alguns dias para a manifestação da ANTAQ e do Ministério de Portos e Aeroportos, e aí o Ministério de Portos e Aeroportos pediu mais tempo. Por que é relevante também essa manifestação, o que o Ministério de Portos e Aeroportos vai responder para o TCU? É que quando o Ministério mandou esse projeto para avaliação do Tribunal de Contas, ele enviou basicamente o projeto que foi formatado ali pela ANTAQ. Não entrou no mérito dessa questão concorrencial, não fez uma avaliação ali muito aprofundada sobre a escolha da ANTAQ, né, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, em fasear o certame. Então, essa manifestação do Ministério, ela vai oficializar ali a posição da pasta sobre esses pontos, né, que acabaram se tornando ali o ponto de maior tensão, né, nesse projeto, que é essa questão concorrencial. E aí, nesse ponto, é importante também que o ministro Antônio Anastasia, nesse mesmo despacho em que ele autoriza que o Ministério tenha mais tempo, né, para responder à corte, ele também acaba atendendo um pedido do Ministério Público de Contas que atua ali, né, junto com o Tribunal de Contas, de ouvir o CAD sobre esse leilão. E o CAD, vamos lembrar, é o órgão que avalia justamente essas questões concorrenciais. O CAD ele já foi ouvido lá no passado, em 2022, quando o governo passado ainda estava modelando essa licitação, que acabou não indo para frente, mas era um outro cenário. E agora a ideia é que a Superintendência Geral do CAD seja ouvida novamente. O órgão antitruste ele já fez duas intervenções nesse novo processo aí em 2025. Em um momento, o presidente interino do CAD, que é o Gustavo Augusto, ele já participou de um painel de referência ali que o TCU fez sobre o projeto do Tecon. Naquele painel, ele falou que havia medidas menos gravosas, né, que essa de vetar a participação de empresas no certame. Então, ele deu uma indicação ali do que ele avaliava, né, que poderia ser o modelo do leilão. E também, em uma segunda etapa, o Departamento de Estudos Econômicos do CAD também respondeu a um longo questionário que a área técnica do TCU fez para o CAD para entender como que o órgão antitruste ali avaliava, né, procedia nesses casos aí de atos de concentração, enfim. E ali era uma manifestação mais técnica do CAD sobre como que eles avaliam essa questão de concentração no mercado de terminais, enfim, no mercado portuário. Então agora a gente vai ter também uma nova manifestação
do CAD nesse processo. Enfim, todas essas novas etapas aí, Vitor, elas realmente jogam contra o plano do governo de realizar o leilão do Tecon 10 nesse ano, porque vamos lembrar que depois que chegarem essas manifestações na corte, a área técnica ainda vai concluir seu relatório final. Esse relatório final depois é remetido ali para o ministro relator do caso, que é Antônio Anastasia. Ele ainda vai produzir seu voto, vai levar esse caso para o plenário da corte. E aí, num prazo bastante otimista, a gente poderia pensar num leilão, num julgamento ali do plenário em outubro, início de novembro. E isso dá um prazo muito apertado para o governo publicar um edital e fazer o leilão ainda nesse ano. Então, assim, vai jogando cada vez mais contra esse prazo aí que originalmente o Ministério de Portos e Aeroportos tinha em mente, Vitor.